Olá, bem-vindo ao Exumpcast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. O Exumpcast é mais um canal de comunicação que tem o objetivo de atender às expectativas de capacitações de curta duração, direcionadas às atividades fim do Ministério Público. Olá, eu sou Márcio Delfim, coordenador pedagógico da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Juliano de Barros Araújo a respeito de resíduos sólidos. O Dr. Juliano de Barros é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, titular da 15ª Promotoria de Justiça de Goiânia, especializada na tutela do meio ambiente e urbanismo, segundo secretário da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, membro convidado da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza, membro da Rede Latino-Americana de Ministério Público do Meio Ambiente. Dr. Juliano, primeiramente eu gostaria de agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite e eu começo fazendo o seguinte questionamento. É possível traçar um panorama da gestão de resíduos no estado de Goiás? Olá, Márcio Delfim e ouvintes, tudo bem com vocês? Espero e desejo que todos estejam muito bem e com saúde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, Márcio, em estar aqui no Exumpcast, conversando sobre um tema instigante que é a questão dos resíduos. Gostaria também de parabenizar a Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás por esta iniciativa inovadora de produzir conhecimento por meio de uma plataforma moderna, atual e ágil, acessível também a todas as pessoas a qualquer momento. Vamos lá. Para responder essa questão, antes é preciso uniformizar o conceito da palavra resíduo e da expressão gestão adequada de resíduos. Agora, para compreendermos o sentido atual da palavra resíduo, é preciso romper com o modelo mental dominante na sociedade vigente, que é o que eu chamo de paradigma do lixo. Esse paradigma é o imaginário coletivo criado desde os primórdios, em que o homem aprendeu, por vivência, que a sua proximidade com os resíduos lhe trazia doenças. Pois bem, diante dessa constatação, criou-se no imaginário coletivo a ideia de repulsa, aversão aos próprios resíduos, gerando a noção de que a única forma de lidar com os resíduos é mediante o seu afastamento, isto é, lixo, quanto mais longe, melhor, quanto mais distante, melhor. Tal postura coletiva ainda é dominante na sociedade moderna. Tanto é que nós vimos recentemente as famosas ou chamadas crises do lixo, quando há deficiência no afastamento, ou seja, na coleta do lixo por parte dos municípios. A população, infelizmente, ainda não tem a compreensão ou não tem a preocupação de saber aonde é que esses resíduos estão sendo lançados. A única preocupação da sociedade é que se faça o afastamento desse lixo o mais rápido possível de suas residências. Esse paradigma do lixo ainda molda boa parte das políticas públicas de gestão de resíduos. Isto é, grande parte dos nossos governantes municipais atendem a essa visão limitada por parte da sociedade com relação aos resíduos e, reforçando a ideia do paradigma do lixo, fazem o quê? Somente coletam esses resíduos nas portas das residências e fazem o afastamento, jogando esses resíduos a céu aberto, criando os lixões tão nefastos à natureza e à sociedade. Porém, essa visão não é única. Precisamos alterar esse paradigma do lixo para um paradigma mais sustentável. Lavoisier, já na Idade Média, já nos ensinava que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se nós formos pensar um novo modelo do que vem a ser esse paradigma do lixo,
é nós tentarmos transformar esse paradigma do lixo, utilizando-se da máxima de Lavoisier e fazendo-nos entrar em um novo paradigma, que seria um paradigma de gestão de matérias. Já que na natureza nada se perde, nada se cria, o resíduo ele não existe. O lixo, uma palavra que eu não gosto de utilizar, ele também não existe. O lixo, o resíduo, é como o resto, a sobra. Na grande maioria das vezes, nós jogamos fora boa parte de resíduos que são aproveitáveis. E eu não falo somente da matéria seca, da reciclagem, que comumente é vista por parte da sociedade. Inclusive a matéria orgânica que nós produzimos no dia a dia, ela também pode e deve ser reutilizada. Isso para quê? Para que nós possamos alterar essa visão linear da nossa economia e passarmos efetivamente para uma visão circular da nossa economia, em que nós efetivamente apliquemos a máxima de Lavoisier, transformando bens ambientais da natureza para o bem e consumo da humanidade, mas aproveitando ao máximo esses bens para que eles possam manter em circulação o maior tempo possível, com o fim de evitarmos novas pegadas ambientais ou novas extrações de matérias-primas ambientais, novas extrações de bens ambientais, salvaguardando com isso a natureza para que ela possa efetivamente ser a fonte de riqueza, de crescimento, mas que seja de forma sustentável. Por isso é que há necessidade de nós transformarmos a nossa visão de gestão de resíduos, primeiramente, transformarmos a nossa visão do que é resíduo, que não é somente o lixo, mas também fazermos uma gestão desses resíduos de modo a encampar esse novo conceito do que vem a ser resíduo. A partir dessa visão e tentando traçar um panorama dessa gestão adequada e moderna de resíduos no estado de Goiás, eu ouso em afirmar que dos 246 municípios do estado de Goiás, muito provavelmente nenhum deles está dando uma adequada gestão aos seus resíduos. E isso por quê? Porque ainda estamos fazendo com que a disposição final, não somente dos rejeitos, mas de boa parte dos resíduos que ainda tem capacidade de serem reaproveitados no nosso dia a dia, na nossa cadeia produtiva. Isso também nos remonta de que não basta somente ter um aterro sanitário licenciado para que se consiga ou se declare que o município está devidamente gerindo o seu resíduo. Pelo contrário, é preciso ver, dentro dessa nova visão de gestão de resíduos, primeiro, se está cumprindo o que define a legislação ambiental. Isso por quê? Porque a grande maioria dos municípios ainda está presa na ideia do paradigma do lixo, ou seja, na visão linear da disposição final de tudo aquilo que a sociedade descarta. Sendo que, na realidade, o que precisamos colocar é que para o aterro sanitário, para o descarte, somente devem ser colocados todo o material que não tenha mais nenhum tipo de aproveitamento econômico. Isso visando o quê? Justamente dar sentido à ideia da economia circular, em que precisamos manter a matéria-prima em circulação por mais tempo. Diante disso, eu vejo que, na maioria dos municípios, mesmo aqueles em que há aterros sanitários devidamente licenciados, e diga-se de passagem que no estado de Goiás não passam de meia dúzia, todos os demais que estão ainda colocando resíduos no lixão estão bem mais atrasados. Mas não quer dizer que aqueles municípios que já possuem seu aterro sanitário, que eles estão corretos. Isso por quê? Porque geralmente estão lançando nesses aterros sanitários matérias-primas que podem e devem ser reutilizadas. Esta é a nova visão de gestão de resíduos que a Lei 12.305 trouxe. Por isso é que precisamos, cada dia mais,
repensar a nossa forma de tratar e lidar com os nossos resíduos. Tínhamos então essa visão linear, essa visão paradigmática de que o resíduo é tudo aquilo que nos traz doença. Hoje não. Hoje já vemos na sociedade nascer uma nova visão que é justamente de reconhecer valor econômico em parte dos nossos resíduos. E precisamos cada vez mais dar vazão a essa nova modalidade de gestão em que você consiga tornar na economia, na gestão de resíduos, ser um ponto de virada ou um ponto de retorno da economia circular, visando com isso diminuir a pressão por bens ambientais e também fazer com que demos valor efetivo para a grande maioria dos recursos que ainda tem. É bom lembrar que essa gestão linear e equivocada de resíduos que até então vivenciamos, ela é cara, ela demanda muito recurso. E isso nos leva a crer que estamos gastando dinheiro, e muito dinheiro, para podermos enterrar bens com valor econômico, ou seja, gastando dinheiro para enterrar dinheiro. Isso é ilógico dentro de um pensamento moderno atual. É verdade, doutor Juliano. Os desafios são grandes, né? Em especial no que diz respeito a essa mudança de paradigma da visão linear da economia circular. Um outro questionamento que eu queria formular é o seguinte: a Lei 12.305, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela completou recentemente 10 anos. Mesmo assim, nós continuamos vivenciando a realidade dos lixões na maioria das cidades. Temos também a ideia popular de leis que, apesar de vigentes, não são efetivadas. Diante desse cenário, eu gostaria de saber se a lei da política de resíduos ela não pegou, né, como a gente diz aí no jargão popular, e por que isso ocorreu. Realmente nós temos essa visão limitada da sociedade sobre a aplicação ou não das leis vigentes no nosso país. Mas nesse caso específico da Lei 2.305, eu não tenho dúvida alguma em afirmar que essa lei veio para ficar e que essa lei efetivamente pegou, porque ela trouxe novos conceitos que já estão sendo incorporados pouco a pouco na cultura da sociedade. É bom lembrar sempre que essa lei ela incorporou as mais novas visões de gestão de resíduos existentes no mundo. Ela importou nos modelos aplicados na União Europeia essa nova visão sobre a economia circular, sobre a logística reversa, sobre a hierarquização de resíduos. São todos esses instrumentos novos que demandam um tempo de assimilação por parte da sociedade. É bom dizer também que a efetiva implantação da lei, como eu já disse, demanda essa nova visão dos resíduos. Infelizmente, ainda vemos no nosso estado de Goiás que a solução para os resíduos pauta-se pela discussão de que o aterro sanitário é a ponta final de toda a gestão de resíduos. Não deve levar, ou não deve ser a discussão central dessa gestão. Por isso é que nós temos essa sensação de que a lei ainda não foi efetivada. Mas, pelo contrário, nós temos visto aí em diversos municípios já uma preocupação com uma gestão que faça a aplicação dessa hierarquização de resíduos, com a diminuição deles, com a não geração, com a reciclagem, com o reaproveitamento econômico, com a implantação da compostagem, do aproveitamento energético dessa matéria orgânica, enfim, e a destinação final somente daquilo que for rejeito. Enfim, nós temos visto já em outros estados ações em que o poder público tem se pautado nessa nova fórmula de gestão de resíduos e com isso darmos efetivamente uma resposta em termos dessa implementação da política.
O outro fator também interessante da lei é que, como a mudança prevista nessa forma de gestão era muito grande, a lei estabeleceu a obrigatoriedade dos municípios, do Estado e da União de planejar essa mudança, de planejar essa virada paradigmática que eu havia falado antes. Por isso é que foi-se exigido dos municípios, do Estado e da União a elaboração dos seus planos de resíduo. Inclusive, nesse momento agora, a União já está na fase de consulta pública do Plano Nacional. No Estado de Goiás, nós já temos um plano de resíduos que foi elaborado e concluído em 2015. No meu município aqui, que eu trabalho, de Goiânia, também já há o seu plano municipal de resíduos, e através desse plano é que devem estar previstas as ações de implementação de todas essas ações visando a redução dos resíduos, o reaproveitamento e a destinação final somente dos rejeitos. Mas o que nós temos visto é uma insistência ainda por parte dos governantes em tentar tratar a questão do resíduo somente pelo aspecto final, somente pelo aspecto da destinação final dos rejeitos. E mesmo assim os fazem de forma equivocada. E equivocada por quê? Porque nós estamos ainda naquela visão linear de se depositar no aterro sanitário tudo quanto é tipo de resíduo. Isso é equivocado também porque é caro, como eu falei anteriormente. Isso demanda muito recurso por parte da coletividade, através de seus impostos, para poder manusear e dar manutenção adequada nesses aterros sanitários. Além disso, podemos também citar como um dos fundamentos para a não implementação total da Lei 2.305 a baixa aderência por parte da coletividade em razão do baixo conhecimento que se ainda tem dessa nova visão de resíduos. Precisamos, então, cada vez mais, fazer com que esses novos conceitos sejam internalizados, sejam aceitos e digeridos para que toda a sociedade possa compreender a velha máxima de Lavoisier que eu tanto falo aqui, que é o quê? Que na natureza nada se perde, nada se cria, que o resíduo não existe, que o lixo não existe, que o resíduo nada mais é do que a sobra de algo, de uma matéria-prima que ainda tem serventia para determinadas funções. A partir do momento que se tornar no coletivo, através de ações de educação ambiental, de mobilização social, de conhecimento coletivo, nós teremos então um ponto de virada para a implantação da política pública de gestão de resíduos de forma adequada. Então é um processo de ações conjuntamente somados que devem ser tomados para que a sociedade e o poder público conjuntamente possam fazer, cada um dentro da sua responsabilidade, o seu papel numa gestão adequada de resíduos. E, enfim, darmos, uma aplicação adequada nessa legislação. O senhor toca em dois pontos aí que realmente são importantíssimos, né? O primeiro deles é a questão da mobilização social e o segundo da educação ambiental. Eu digo isso tomando como base meu próprio filho, um menino de 5 anos de idade. O que ele tem aprendido na escolinha a respeito de questões ambientais é muito mais do que eu aprendi em quase 4 décadas aí de vida. Questões como coleta seletiva, reciclagem, compostagem e até mesmo logística reversa. E o interessante do processo educativo é que ele não fica restrito apenas ao meu filho, porque tanto eu quanto a minha esposa também somos beneficiados por isso na hora de auxiliá-lo na realização das tarefas. A gente tem aprendido muito também a respeito desse assunto. Um outro questionamento que eu queria fazer ao senhor é o seguinte: como que o senhor vê a atuação do Ministério Público em relação à situação dos lixões? Qual seria, na sua opinião, uma estratégia de atuação institucional para se avançar na gestão adequada dos resíduos? E como que seria essa gestão ambientalmente adequada dos resíduos?
Então, Márcio, se você me permite, eu vou começar pela última pergunta que me fez. Quem dera eu tivesse o conhecimento para poder estabelecer aqui um conceito do que é gestão ambientalmente adequada de resíduos. Pelo contrário, temos mais ainda dúvidas do que certezas nessa questão. Mas temos a lei que pode nos dar um norte do que deve ser seguido e o que deve ser construído junto com a sociedade para nós termos não um modelo, mas uma forma de gestão que seja pelo menos mais inteligente do que é feito hoje. O primeiro passo a termos, que a lei já nos define nesse sentido, é nós rompermos com a ideia de que a única forma de destinação dos resíduos é fazer com que eles sejam depositados no aterro sanitário. Temos que romper com essa visão de dar a todos os resíduos gerados a finalidade do aterro sanitário. Para o aterro sanitário, estabelece a lei, somente devem ir os rejeitos. E o que são os rejeitos? Rejeitos são todos aqueles materiais separados dos resíduos recicláveis que não têm mais nenhum aproveitamento econômico, depois de observada a hierarquização de resíduos estabelecidas no artigo 9º da Lei 2.305. Se nós simplesmente rompermos essa ideia, nós iremos desencadear as outras ações necessárias para que isso ocorra. Dentre elas, quais? Primeiro, implantar a coleta seletiva. Nós temos que cada vez mais incentivar os municípios e os cidadãos, através de educação ambiental, de que eles façam a coleta seletiva, façam a separação desse material, primeiramente nas residências, no comércio, ou seja, temos que implantar a coleta seletiva de forma ampla em toda a sociedade. E para isso precisamos também o quê? Apoiar as cooperativas de catadores, fazer a inclusão social desses catadores. Não é o objetivo da lei criar novas cooperativas ou criar novos catadores, é fazer pelo menos a inclusão social dos catadores já existentes. Para isso também seria interessante, dentro da noção do conceito do que é responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, uma nova responsabilidade definida na legislação, criar a obrigatoriedade de segregação dos resíduos, da separação desses resíduos para a coleta seletiva nos próprios domicílios ou na fonte, nos geradores, sejam eles comerciais ou residenciais. É claro que quando nós analisamos o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, é a responsabilidade do consumidor, sim. Ele é responsável de fazer uma gestão adequada de resíduos. Isso não é só a responsabilidade do município e não é só a responsabilidade da empresa que produziu aquele produto. É também do próprio consumidor, que tem que fazer o uso do seu bem que adquiriu, mas com o resto, com o resíduo, ele deve dar a sua destinação de forma que seja ambientalmente mais adequada. Por isso que é obrigatório, tem que ser obrigatório a separação em casa. Em outros países, por exemplo, nós temos, além da obrigação de separar em casa, o consumidor é obrigado, o cidadão é obrigado a ir até certos pontos, os chamados pontos de entrega voluntária, de fazer a entrega do seu resíduo naqueles locais, sob pena de ser cobrado. Isso um dia nós temos que estabelecer também para a nossa questão aqui no Brasil. A estabelecer a cobrança pelo serviço público de limpeza urbana e pelo serviço público de gestão de resíduos. Isso é diferente do que uma taxa simplesmente do lixo ou mesmo uma taxa embutida no IPTU que é pago pelos cidadãos. A taxa hoje, chamada nova taxa do lixo, na realidade não é somente para fazer a coleta. Antes, o município era obrigado a fazer o quê? Era a coleta e a separação, a coleta e o afastamento desse resíduo. Hoje, por obrigação legal, o município é obrigado não só a fazer a coleta, mas ele tem que fazer a triagem, ele tem que incentivar as cooperativas, ele tem que fazer a compostagem, ele tem que fazer o aproveitamento econômico. Tudo isso ele tem que fazer e isso antes não estava previsto no custo da prefeitura. Então é necessário que haja uma discussão sobre uma justa contraprestação desse serviço público que é feito
para a gestão de resíduos. É bom lembrar que após recentemente esse novo marco do saneamento básico, lá já está a obrigatoriedade do município em estabelecer para a sustentabilidade econômica da gestão do saneamento básico, incluído aí a gestão de resíduos, é obrigado o município a estabelecer a fonte de custeio desse serviço público. E isso vai tornar o quê? Quase que obrigatório no Brasil inteiro a imposição dessa taxa de cobrança de resíduos. Eu vejo também um ponto positivo dessa cobrança como um incentivo econômico ou não para que os munícipes possam reduzir a geração de resíduos. Esses instrumentos econômicos, inclusive, são usados em outros países. Por exemplo, na Alemanha, o seu lixo é pesado, o lixo do cidadão é pesado diariamente na porta da residência dele. Ele paga uma taxa com a quantidade determinada de resíduos. Se ele passar aquela quantidade, ele automaticamente já é autuado pelo coletor de resíduos. Isso faz com que a pessoa, a partir desses instrumentos econômicos, ele repense, né, o seu gasto ou a sua geração de resíduos. Outra necessidade também estabelecida na lei, que é um caminho para nós termos essa gestão adequada de resíduos, é implementar a logística reversa, que é o quê? É justamente dentro daquele conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, de impor ao fabricante, ao produtor, ao comerciante, a sua responsabilidade também nessa gestão de resíduos. Isso porque quando eu compro um refrigerante, por exemplo, eu compro necessariamente o líquido que está dentro. Eu não compro a embalagem. Eu não quero a embalagem, eu quero só o líquido. Então, como a embalagem é necessária para a venda do produto, essa embalagem também tem que ser responsabilidade de quem produziu essa embalagem, seja o fabricante da garrafa, seja o produtor da bebida, seja o distribuidor, seja o comerciante no final da ponta. Eles vão ter que se cotizar e fazer essa logística reversa, ou seja, pagar para que esse resíduo saia das fontes, da mão dos recicladores ou do município e volte para a cadeia produtiva. Então essa ideia também precisa ser complementada e implantada para que a gente possa efetivamente gerir os resíduos de forma adequada. A educação ambiental é outro caminho que eu já havia falado antes, que deve ser seguido. A população precisa ser continuamente educada e mobilizada para continuar essa tarefa de separação na sua casa, de destinação adequada dos seus resíduos e assim por diante. Falo isso também, como você mesmo disse, né, Márcio? Do seu exemplo em casa, dos seus filhos educando os pais, né? Nós também temos essa necessidade dessa educação ambiental ser contínua, não pode ser somente em períodos ou fases, né? Eu digo isso, por exemplo, próprio também de casa. De vez em quando, aqui na minha casa, eu me deparo dentro do recipiente de resíduos da cozinha com material reciclável lá dentro. Aí eu tenho que novamente reorientar aqui toda a família, para poder ver que, para vocês terem uma noção de que da necessidade de ser uma atividade contínua essa educação ambiental, né? E também temos outros mecanismos, né, de incentivo para que haja uma efetiva gestão adequada. Por exemplo, incentivarmos a economia circular. É necessário que o poder público também comece, em termos de regulação, indicar ao mercado a necessidade de se utilizar de embalagens, por exemplo, de materiais recicláveis, com maior reciclabilidade dessas embalagens, de estabelecer produtos que possam ser vendidos somente com embalagens retornáveis e assim por diante. Incentivar essa economia circular, seja ela por incentivos creditícios, por incentivos tributários e assim por diante, para que a gente possa, num conjunto de ações, ter o caminho a ser trilhado para o desenho de um modelo de gestão que seja adequado. Temos exemplos, sim, não só em larga escala, como também em localidades específicas. Posso citar, por exemplo, de gestão adequada, o país Portugal. Portugal, até pouco tempo atrás, vivenciava a mesma realidade que a nossa.
praticamente todo o país coberto de lixões, justamente por não ter uma gestão adequada. O que aconteceu em Portugal? Eles, por uma política pública encabeçada pelo governo federal, organizada e coordenada pelo poder central, buscou-se no primeiro momento acabar ou extinguir com os lixões, mas não só extinguindo, mas dando condições, implantando núcleos regionais de tratamento desses resíduos e várias outras ações para poder diminuir a quantidade de resíduos gerada no país. Agora, depois de 10 anos de atuação, o país já está na fase de redução de resíduos com essa implementação de instrumentos de economia circular na cadeia produtiva. Em Goiás, temos um exemplo aqui da cidade de Jandaia, em que a técnica, numa palestra, nos orientou, nos falou que, em razão da não existência de aterro sanitário no município e da realidade de tudo ir para o aterro sanitário, ela teve a brilhante ideia de promover campanhas de educação, de incentivo, ações para fazer o quê? Se eu não tenho lixão, não tenho aterro sanitário, eu vou diminuir o material que está indo para o aterro sanitário. Então, a campanha de coleta seletiva, incentivo à população, a compostagem, ou seja, reduziu em quase 70% daquilo que antes era lançado ainda é lançado no lixão da cidade. Mas isso são exemplos que a gente deve seguir. No estado de Goiás, a primeira pergunta que você me fez, né, qual que é a atuação dos promotores com relação aos lixões? Nesse ponto, nós temos uma atuação muito antiga, né? Desde 1997, na época que eu fui coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Meio Ambiente, nós iniciamos um processo em que praticamente todos os municípios obtiveram ações judiciais forçando o município a construir o seu aterro sanitário, ou se não, termos de ajustamento de condutas foram firmados em praticamente todos os 246 municípios do estado daquela época. Em razão dessa ação, o estado de Goiás conseguiu uma linha de financiamento a fundo perdido junto ao Ministério do Meio Ambiente na época, onde foram implantados diversos aterros controlados nos municípios. Ocorre que essa visão ainda estava limitada na época e esses aterros controlados tornaram-se novamente lixões. Por quê? Porque viram somente essa política pública como se fosse uma obra e não um serviço a ser continuamente exercido. E aterro sanitário, todos nós sabemos que, uma vez quando não se dá a manutenção, o caminho lógico a ocorrer é ele se tornar lixão. E isso ocorreu, infelizmente, no nosso estado, né? Mas interessante é que dessa época ocorreu uma parceria com a Unesco, que foi Criança no Lixo Nunca Mais. Né? Foi um trabalho que se iniciou a partir dessa ação nossa aqui do Ministério Público do Estado de Goiás com relação aos lixões. Mas tenho visto também muitas ações de responsabilização por improbidade administrativa, de responsabilização criminal dos prefeitos, tudo isso em relação ao lixão. Mas aí é que está, né? Você pura e simplesmente exigir a não disposição dos resíduos ou rejeitos, o que seja, nos lixões, ou não em aterro, ou exigir que essa disposição somente seja feita em aterro controlado ou aterro sanitário, resolve em parte o problema. Precisávamos de ter uma estratégia de atuação em que nós buscássemos não somente responsabilizar ou buscar uma destinação adequada dos rejeitos, mas fazermos uma gestão totalmente sustentável, aplicando-se ou implementando-se em cada município esse rol de ações que a lei já definiu, que eu citei agora recentemente.
ou seja, implantar a coleta seletiva, tornar obrigatória essa coleta seletiva, exigir a logística reversa, estabelecer a cobrança pelo serviço público de gestão de resíduos, a responsabilização das empresas que não vêm buscar os produtos na sua localidade, ou seja, uma série de ações que possam ser feitas. Mas essas ações, é bom que se diga, não salutar que elas sejam feitas de forma isolada. Por quê? Porque está comprovado tecnicamente que para a gestão de resíduos ter a sua sustentabilidade, há a necessidade de você observar um dos pilares da sustentabilidade. Quando a gente fala sustentabilidade, a gente tem muito essa visão ambiental, mas a sustentabilidade ela tem 3 pilares, né? O ambiental, o social e o econômico. E um desses pilares que emperra justamente um avanço na melhoria da gestão dos resíduos é esse pilar econômico. E tecnicamente já está demonstrado que há necessidade de um recorte, um volume mínimo para dar essa sustentabilidade econômica. Em termos de gestão por parte do município, já está demonstrado por parte não só dos técnicos, mas também dos tribunais de conta, que o custo operacional de um aterro, de uma população de 1.000 até uma população de 100.000, esse custo operacional é o mesmo. Então, se nós exigirmos de que uma população, uma cidade pequena do interior, que tem uma população de 2, 3 mil habitantes, tenha um aterro sanitário, nós estamos exigindo, ao final, uma implementação de uma política que não tem sustentabilidade econômica. Quem disse isso também foi o nosso Plano Estadual de Resíduos, que foi elaborado pelo Estado de Goiás. Lá já há uma previsão de você fazer essa gestão de forma compartilhada, atendendo a esses recortes mínimos de sustentabilidade econômica para a gestão de resíduos. Para isso é necessário o quê? É necessário, então, que haja uma aglomeração ou haja um conjugamento de esforços entre municípios para que juntos eles possam garantir essa sustentabilidade econômica, formando grupos de gestão de resíduos mais ou menos na mesma lógica que o país Portugal implementou há anos atrás. Lá nós não temos aterros em todas as cidades. Então a ideia não é ter aterro em todas as cidades, mas ter aterros regionais que possam atender a mais de uma cidade. O grande problema desse arranjo de gestão de resíduos é ainda o modelo federativo no qual nós estamos inseridos, em que não há muita concertação ou muita conversa entre municípios. A autonomia de cada município dificulta a implementação desses acertos, desses arranjos regionais de resíduos. É bem verdade que há a possibilidade dos consórcios intermunicipais, mas aqui eu confesso que tenho uma dificuldade muito grande de ver efetivados esses consórcios pelo grau e o nível cultural que nós ainda temos baixo em nosso estado. Talvez seja possível, uma estratégia viável, nós buscarmos o apoio do Estado de Goiás, que tem o seu Plano Estadual de Resíduos vinculado a essa ideia de regionalização, para que ele seja o indutor desses arranjos regionais, juntamente com o Ministério Público. O Ministério Público também pode ser o indutor desses arranjos regionais, fazendo o acordo ou fazendo
com que esses municípios que não têm a viabilidade econômica para a gestão sozinho do resíduo, que ele possa se unir com outros municípios, de acordo com os estudos que estão sendo elaborados e de acordo com o Plano Estadual de Resíduos, para que juntos, uma forma regionalizada, nós consigamos ter escala suficiente para uma gestão de resíduos adequada. Então, uma estratégia de atuação que eu recentemente, conversando com o coordenador da área do Centro de Apoio do Meio Ambiente do Estado de Goiás, Dr. Delson, nós estamos em vias de elaborar um projeto, já está bem desenhado esse projeto, de fazermos uma atuação regionalizada, junto com os promotores das diversas regiões, para que nós possamos ser indutores dessa política pública de gestão, mas não de forma isolada para o município, mas sim de forma regionalizada, garantindo assim a sustentabilidade econômica, ambiental e social. Creio eu que consegui responder as suas perguntas. Bom, doutor Juliano, o senhor toca num ponto aí que me chama muito a atenção. Eu achei interessantíssimo quando o senhor menciona a autonomia conferida aos municípios, em virtude do nosso sistema federativo, do nosso pacto federativo, não a autonomia propriamente dita, mas a falta de conversação, a falta de comunicação entre os municípios decorrentes das suas respectivas autonomias, possa estar servindo aí como um eventual empecilho, um óbice à efetiva implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Isso é interessantíssimo, porque em meados de 2019, do ano passado, saiu o resultado de uma pesquisa mencionando os 5 países que mais reciclam resíduos sólidos urbanos no mundo. E desses 5 países, 3 deles são federações, são estados federados. Eu me refiro à Alemanha, que está em primeiro lugar na quantidade de resíduo sólido reciclado, com mais de 60%. E em terceiro lugar, nessa lista de 5, está a Áustria, com 58% dos resíduos reciclados. E em quinto lugar, a Bélgica, com 55% dos resíduos reciclados. É interessante que, embora os 3 países sejam federações, em nenhum deles o município alçou essa categoria de ente federado como ocorre no Brasil. Ou seja, lá as questões são analisadas de maneira macro, no âmbito dos respectivos estados, no âmbito das respectivas províncias, etc. Não é que não existam municípios ou cidades, existem. Só que elas não fazem parte do Pacto Federativo. Então, realmente, talvez o sucesso da porcentagem de resíduos sólidos reciclados nesses países, que são federações, esteja justamente no fato dos municípios não terem tanta autonomia. Então, eu achei interessantíssima essa observação que o senhor fez. Um outro questionamento que eu queria fazer, já aproveitando essa questão dos resíduos sólidos, eu gostaria de perguntar para o senhor qual é a importância da coleta seletiva e qual o papel da população na coleta seletiva e na gestão de resíduos. Mas, se você me permitir, vou tentar agregar alguns pontos aos argumentos trazidos no início da sua pergunta. Como você pode ver, esses países citados com maiores índices de reciclagem estão situados na Europa, fazem parte da União Europeia. Para nós termos uma noção, a União Europeia tem diretivas e normas aplicáveis à comunidade europeia que datam do início da década de 90. Já estão nessa nova visão de resíduos desde a década de 90. Nós estamos agora com 10 anos de discussão somente nessa nova vertente de atuação com relação aos resíduos. A atuação não é somente a questão da autonomia ou não do município para gerir os resíduos. Óbvio, há uma desconexão
de um dos aspectos necessários para a gestão de resíduos com a forma do sistema federativo pensado em nosso país. Nós, como foi demonstrado já cientificamente, um dos fatores que garantem uma gestão ambientalmente sustentável de resíduos é justamente a questão da escala, do volume de resíduos. E isso por quê? Porque precisa garantir uma viabilidade econômica para essa gestão. E como os nossos municípios, na sua grande maioria, são de pequeno porte, eles não conseguem ter essa escala de gestão de forma sustentável economicamente. Por isso a necessidade de nós repensarmos o modelo federativo em alguns pontos, efetivamente, de gestão mais macro das questões. E a questão de resíduos é uma delas. Precisamos ter uma forma de união entre municípios, seja por consórcios, seja por outra forma de união desses esforços desses municípios, para que possamos gerar o mínimo de sustentabilidade econômica para que haja uma gestão ambientalmente sustentável. Nesse viés da sustentabilidade econômica, a Lei 12.305 ela trouxe uma noção diferente do que é o resíduo efetivamente. Ela reconhece dentro dos seus objetivos que o resíduo sólido é um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Então, a partir dessa visão nova do que é o resíduo, ou seja, não é o lixo que ninguém quer, mas um bem que tem um valor econômico, é que nós temos que repensar toda a forma de atuar e fazer uma gestão adequada. Lá nos objetivos da própria política está uma série de ações e de visões de como deve ser essa gestão ambientalmente adequada. Primeiro, é objetivo da política a não geração de resíduos, a sua redução, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e, depois de tratado, a disposição final daquilo que é conhecido como rejeito, ou seja, aquilo que não tem nenhum tipo de aproveitamento econômico. Dentre essas formas de gestão de resíduos, se preceitua muito o que é coleta seletiva. Lá define, a própria lei define o que é coleta seletiva, que é o que? É coletar os resíduos que são previamente separados ou segregados conforme a sua constituição ou a sua composição. Nós temos em mente, muito na sociedade ainda, a divisão entre resíduos secos e molhados. E temos também aquela divisão enorme de diversas cores, de resíduo plástico, metal, papel, orgânico, hospitalar e assim por diante. Mas basicamente a ideia nossa, que tem sido plantada aqui, principalmente em Goiânia, é termos um primeiro recorte, quando se iniciou em 2007 a coleta seletiva na capital, e lembrando que ela começou a partir de um termo de ajustamento de condutas firmado pela doutora Marta Mori e o município, que exigiu a implantação dessa coleta seletiva na capital. Se tentou, num primeiro momento, segregar o resíduo orgânico dos demais resíduos secos. Hoje nós já estamos, para quê? Essa separação dualista, para que nós fizéssemos a coleta separada desse material seco que tem um mercado econômico assim sendo, já existente. E no segundo momento, hoje nós já estamos numa nova fase de visão do que seria a coleta seletiva, já estamos exigindo e cobrando que se faça a coleta dos materiais secos, dos materiais orgânicos e o terceiro aquilo que seria o rejeito, ou o lixo de banheiro, ou o lixo que não é comumente reciclável. Essa segregação ela é importante para que haja uma coleta diferenciada e se inicie daí todo o processo visando cumprir o que define a lei. Ou seja, se não é possível não gerar resíduos, nós temos que reduzir a quantidade de resíduos. E mesmo reduzindo, aquilo que ainda é gerado, como tem um valor econômico e um valor social, que gera trabalho, gera renda, esse material deve ser necessariamente reaproveitado
E é por isso que a importância tão grande na coleta seletiva, porque é o primeiro ponto, o primeiro elemento de gestão de resíduos, começa na casa do cidadão, quando ele ali na sua própria casa faz a sua segregação e a separação desses resíduos na sua própria residência. Ou seja, na geração de resíduos já se faz essa separação, essa segregação. É o primeiro elemento ou a primeira ação de gestão de resíduos. Vou dar um exemplo que eu aprendi com o tempo, que até então a gente fica meio na dúvida. Quando a gente vai ao shopping, quando ia ao shopping, quando podia, né? Nós fazíamos o lanche no shopping, por exemplo, e lá tem os dispositivos, né? Os locais onde são lançados os resíduos dessa alimentação. E aí a gente fica na dúvida se a gente leva da mesa até esses containers ou se a gente despeja lá ou se a gente deixa em cima da mesa. E aí eu, numa dessa reunião com um shopping aqui da capital, eu aprendi nessa reunião que no seu plano de gerenciamento de resíduos naquele shopping, aquelas moças que ficam ali trabalhando, fazendo essa coleta de mesa em mesa, elas já começam a fazer a separação ali em cima. Então não é recomendável para nós, por mais educado que seja, nós fazemos a dispensa desse material nos recipientes que estão ali. Porque as moças que ali estão trabalhando, elas já estão fazendo a segregação de acordo para viabilizar uma gestão adequada daquele shopping. Nas nossas residências, da mesma forma. Nós temos que começar a fazer essa separação em casa. A própria lei 2.305 estabelece lá no artigo 35 que a partir do momento em que o município estabelece um sistema de coleta seletiva no plano municipal, é o que ocorre aqui em Goiânia, ocorre na maioria dos municípios que possuem planos de resíduos, torna-se obrigatória a segregação por parte do município. Ele é obrigado, a partir do momento em que tem um sistema de coleta seletiva implantado no seu município, ele é obrigado a fazer a separação em casa e é obrigado a disponibilizar adequadamente os seus resíduos reutilizáveis conforme as normas de coleta seletiva. Daí essa importância que nós temos de dar, o Ministério Público deve dar à coleta seletiva, não só pelo aspecto social, de agregação de valor para as cooperativas, mas antes disso, porque a coleta seletiva é o primeiro passo de gestão de resíduos que começa na fonte, na geração, na casa daquele que está gerando o próprio resíduo. Por isso a sua importância. E esse é o papel do cidadão. O cidadão ele tem em razão da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, em razão do município ter um sistema de coleta seletiva, torna-se para ele obrigatório ele participar desse sistema, fazendo a sua função. A sua responsabilidade como consumidor, além de consumir o produto, descartar corretamente o resto desse produto ou a embalagem na forma como definido no plano municipal de coleta, inclusive da forma de coleta seletiva, segregando esse resíduo dos resíduos orgânicos, por exemplo. Óbvio que também é possível ao poder público instituir incentivos econômicos para esses consumidores que participam do sistema de coleta seletiva. Para isso há uma previsão na própria Lei 2.305, para isso eu acho interessante. Não, num primeiro momento, implantar a cobrança pelos serviços de gestão de resíduos, já que isso também é obrigatório com base na nova lei do marco regulatório do saneamento básico. O município precisa estabelecer a fonte de receita para o custeio dessa política pública. E, para isso, vai ser necessário que esses municípios implementem suas taxas ou tarifas para a contraprestação desse serviço de gestão de resíduos. Mas também pode o município estabelecer benefícios fiscais para os contribuintes, para aqueles que fazem a coleta seletiva, já que o município vai ter, ao final, grosso modo falando, um custo para fazer essa triagem de resíduos, é óbvio que seria interessante que ele premiasse
seus cidadãos, fazendo com que, dando-lhe descontos ou dando bônus fiscais para aqueles que efetivamente façam uma segregação em casa, uma forma de incentivo fiscal para a segregação em casa, ou seja, um incentivo para aqueles contribuintes que estão fazendo o seu papel de segregação do material e contribuindo para a coleta seletiva. Enfim, é de suma importância que toda a coletividade participe nesse momento, compreendendo o seu papel, né, revendo as suas posturas de consumo, as suas escolhas para produtos que sejam viáveis, de maior aceitação de reciclagem. Por exemplo, se houver uma possibilidade de escolha de determinado refrigerante em garrafa ou em lata, a lata tem uma maior capacidade de reciclagem do que o vidro, tem maior aceitação de mercado do que o vidro, então ele pode ter essa escolha de escolher a lata ao invés do vasilhame de vidro. Dando um exemplo de escolha, o poder está na mão do consumidor, e após o seu consumo, ele fazer a correta e devida segregação desse material dentro do seu papel na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto e a destinação desse material para a coleta seletiva, seja ela porta a porta, seja ela por forma de entrega voluntária em pontos a serem definidos pelos municípios, mas é mais também. Ele pode contribuir melhorando a qualidade desse resíduo reciclável, como, por exemplo, passando uma água ali no vidro de maionese, ou limpando com papel o recipiente de maionese, por exemplo, para que aquele produto tenha um valor agregado maior do que outro que esteja com restos ainda de comida. Dando um exemplo simples dessa nossa possibilidade de contribuição cidadã para a gestão adequada dos resíduos. Muito interessante, doutor Juliano, essa observação que o senhor fez a respeito do descarte dos resíduos na praça de alimentação. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso, vivendo e aprendendo. Eu acho que tem uma frase do Oscar Wilde que se encaixa perfeitamente nesse contexto, né? Ele diz que as boas intenções têm sido a ruína do mundo. Pelo menos no que diz respeito ao descarte de resíduos sólidos em shopping centers, eu acho que se encaixa como uma luva. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte: a gente sempre ouve falar de logística reversa, mas o que significa efetivamente logística reversa? E por que ela ainda não foi implementada? Bom, Márcio, dentre as várias novidades trazidas pela Lei 12.305, sem sombra de dúvida, no meio jurídico, a mais comentada em diversos artigos, livros e nos congressos que nós temos participado, é sem dúvida a logística reversa. Do meu ponto de vista, esta antecipação, essa priorização da discussão sobre a logística reversa antes de nós assentarmos o entendimento ou internalizarmos na sociedade esse entendimento dessa nova forma de visão sobre gestão de resíduos, pode ser um dos elementos que esteja atravancando, assim dizendo, a implementação efetiva desse instrumento. Falando de uma maneira mais simples, a logística reversa nada mais é do que o caminho de volta do produto após o consumo até o seu produtor, o seu fabricante, para que ele possa dar a destinação adequada dos resíduos decorrentes daquele produto inicialmente gerado. Nós temos em mente que para a geração de qualquer bem de consumo, a extração da matéria-prima, daí entra o transporte dessa matéria-prima até a produção, a indústria, ao transporte, a logística dessa matéria-prima já transformada para os distribuidores, daí para os revendedores, até chegar à mão do consumidor. A logística reversa entra justamente como esse instrumento econômico e social que faz com que esse produto, o resto desse produto, melhor dizendo,
seja retornado ao fabricante para que ele possa efetivamente dar destinação final ambientalmente adequada àquele produto, obedecendo à lógica estabelecida da hierarquização dos resíduos, dando preferência à reutilização, à reciclagem daquele resto do produto, para só finalmente fazer o descarte em aterros sanitários do que seja considerado rejeito. A logística reversa é parte integrante da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, que ela deve ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo todos os integrantes da cadeia produtiva, desde os fabricantes, os importadores, distribuidores, comerciantes, os consumidores e o serviço público de limpeza. A partir dessa noção, a logística reversa ela é justamente o retorno, o ponto de retorno, principalmente das embalagens de produtos ou de produtos de grau de toxicidade ou grau de contaminação maior. A logística reversa ela é obrigatória para determinados produtos e ela já está implementada em alguns tipos de produtos. Ela é obrigatória para agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, embalagens e produtos eletroeletrônicos. Dando um exemplo, principalmente a questão dos agrotóxicos, nós temos já um sistema de logística reversa implementado para as embalagens de agrotóxicos que funciona. O estado de Goiás, por exemplo, é um dos maiores, que é um grande produtor rural, ele tem um dos maiores índices de retorno das embalagens vazias de agrotóxicos, graças a um sistema que já foi implementado ao longo dos anos, que vincula não só o próprio produtor rural, mas também a revendedora, o fabricante, o distribuidor, enfim, toda a cadeia produtiva que se utiliza do agrotóxico. Além desses produtos expressos na própria legislação, há a possibilidade também de se estabelecer a logística reversa nas embalagens, de plástico, papel, alumínio, enfim. Essas embalagens também podem ser objetos de logística reversa, mas nesse caso precisam necessariamente de que se estabeleçam acordos setoriais firmados com os grupos de empresas do setor, com os poderes públicos, sejam eles municipal, estadual ou nacional. É bem verdade que temos já um acordo setorial que foi implementado para a logística reversa de embalagens, mas esse acordo ainda, mesmo não tendo sido totalmente implementado, por ter sido tímido a sua proposta inicial, já está em fase de revisão com diversos setores, alguns querendo não cumprir esse acordo, tangenciando-se por termos de compromissos mais limitadas às responsabilidades, mas sempre aquele viés de que, como uma novidade em que não houve ainda a sua total implementação em termos de política pública, a logística reversa é um custo que as empresas estão relutando em fazer bancar essa externalidade, obviamente por temer que haja necessidade de repassar esses custos aos seus consumidores. Mas uma necessária posição por parte das empresas seria a implementação de mecanismos para o retorno das suas embalagens. Isso porque, como eu já disse anteriormente, quando a gente compra um produto no supermercado, um refrigerante, um suco, um saco, um alimento, arroz, a gente não compra o plástico, a gente não compra a garrafa, a gente não compra o alumínio que está ali, a gente quer somente o produto que precisa dessa embalagem para a sua proteção e a sua comercialização. Então esse resíduo gerado nada mais justo que ele seja retornado a quem é responsável pela sua geração, que são os fabricantes. E é nessa visão que se busca a implementação de mecanismos para que se faça a logística reversa. Um dos grandes entraves, além dessa antecipação da discussão sobre logística reversa,
é justamente a dificuldade de você implementar sistemas que demandam investimentos econômicos de alto vulto, né, quando ainda não se tem um mínimo de gestão, de modelo de gestão ainda implementado por parte dos municípios. Óbvio, se ainda não há um modelo de gestão implementado pelos municípios, se o município não fez o seu dever de casa, que é ter uma forma de gestão que atenda aos princípios da legislação, se ainda não há educação ambiental suficientemente implementada em todos os níveis da sociedade, para que a sociedade possa também, dentro da sua responsabilidade, fazer a segregação e a entrega desses produtos nos pontos de recolhimento, como é que a empresa que está lá na frente, né, ou seja, que está no começo da cadeia produtiva e que se pensou até hoje de forma linear a logística para entregar o produto na casa do consumidor e não tem ainda como buscar esse produto na casa do consumidor, como é que nós vamos exigir a implementação se essas premissas ainda não estão definidas? É um desafio muito grande que eu acredito que com a internalização cultural, de uma forma geral, desses novos preceitos de gestão de resíduos, se torne quase que uma imposição moral, além de legal, às indústrias, para que elas possam fazer essa vinculação da logística reversa dentro da sua cadeia produtiva. É um passo ainda que está sendo buscado não só no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro como um todo. Temos os sistemas de logística reversa já funcionando, né? Como eu disse, pneus, agrotóxicos, esses já estão funcionando. Outros precisam ainda de algumas ações para que possam cumprir o que está definido na legislação. Essa questão da logística reversa eu acho que é uma das mais delicadas e das mais importantes, né, que a gente precisa enfrentar. Mas o bom de tudo isso é que já, como o senhor mesmo colocou, já existem exemplos concretos aí de implementação efetiva da logística reversa. Como, por exemplo, né, o caso do McDonald's, que fez uma parceria com a empresa Martin Brower, responsável por levar os alimentos até as filiais do McDonald's. E no momento que eles deixam os alimentos nas filiais, eles já recolhem o óleo de cozinha que foi utilizado anteriormente, encaminham esse óleo para uma usina e esse óleo é transformado em biocombustível para abastecer a própria frota da Martin Brower. É interessantíssimo isso aqui. Um outro exemplo de sucesso também é o da empresa HP, né, de cartuchos, impressoras, que implantou um sistema chamado de Planet Partners Brasil. Esse sistema basicamente consiste num agendamento, né, o cliente agenda uma data para que a empresa providencie a coleta na própria casa da pessoa de cartuchos e de toners que foram utilizados, né, de maneira totalmente gratuita. Então, esses dois exemplos, né, existem outros, mas esses dois exemplos demonstram que, apesar das dificuldades, é efetivamente possível a gente implementar a logística reversa no Brasil. Um outro questionamento que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: o que se entende por responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto? Bom, Márcio, antes de responder sua pergunta, eu vou tentar trazer aqui um outro exemplo também de uma situação envolvendo uma dessas empresas as quais você citou, que é a HP. Ela está sendo processada nos países europeus, principalmente na França, por uma prática que também tem a ver com a questão dos resíduos, que é a prática da obsolescência programada. Ou seja, na França, alguns consumidores e também algumas empresas em si, né, estão processando essa companhia porque ela programa dentro dos seus, sob o argumento, melhor dizendo, de que ela programa dentro dos seus equipamentos um tempo de vida útil após o qual aquele produto perde a sua serventia ou começa a dar problema, e aí você quase que seria obrigado a fazer a substituição por um novo e gerando resíduo em razão disso. Então essa obsolescência programada também é um dos fatores que precisa mudar e ter um acompanhamento de perto por parte dos aplicadores do direito.
Mas com relação à responsabilidade compartilhada, como eu estava comentando com você agora há pouco, acerca da coleta seletiva, ela é um dos princípios da nova Lei 2.305 e também ela está lá definida na seção 2, do artigo 30 até o artigo 35. Ela nada mais é do que ela estabelece a responsabilização de todos aqueles que são considerados geradores de resíduos. Não somente o consumidor e nem somente o comerciante. Então, é uma responsabilidade que perpassa por toda a cadeia produtiva daquele produto, né? Então, desde a sua extração, com os resíduos minerais, por exemplo, a transformação daquele bem, né? Todos os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o poder público e também os consumidores são responsáveis de forma desencadeada e individualizada para dar uma destinação adequada àquele resíduo. É por isso que a gente tem em mente que o consumidor ele também é obrigado a fazer a separação dos resíduos quando há sistema de coleta seletiva e fazer a destinação adequada, porque ele também gerou aquele resíduo. Então, se todos aqueles que têm alguma relação com aquela geração de resíduos, eles são de forma compartilhada, responsáveis, de forma individualizada e encadeada, cada um dentro da sua esfera de atribuição, né, a dar a destinação final adequada a esse resíduo. Lembrando sempre que, como destinação final, nós devemos sempre observar a hierarquização de resíduos definida no artigo 9º, que é não gerar, reduzir, reciclar, reutilizar, melhor dizendo, reciclar e fazer o aproveitamento energético daqueles que não houver condições técnicas ou financeiras para o seu reaproveitamento e somente fazer a disposição final daquilo que for considerado rejeito. Nessa responsabilidade compartilhada que entra a logística reversa. É ali que está estabelecendo a obrigação dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes em também contribuir para que haja esse retorno dessa matéria-prima, que ela continue em circulação e também eles compartilhem os custos para esta gestão finalmente adequada do que venha a vir a ser o rejeito no final da cadeia. Então é um importante instrumento que estabelece essas obrigações de todos os entes que estão vinculados de uma certa forma com a produção de resíduos. Infelizmente, o que o senhor menciona a respeito da HP é uma situação delicada, né, e que materializa o ditado popular que fala que dá com uma mão e toma com outra. Infelizmente. Essa questão da obsolescência programada também é um assunto importantíssimo, né, que deve ser analisado com todo carinho, porque nós temos casos aí, tem um caso famoso, né, o da lâmpada centenária, que funciona desde 1901 num quartel do Corpo de Bombeiros na cidade de Livermore, Califórnia, Estados Unidos, o que demonstra que é perfeitamente possível, né, se fazer coisas boas e duráveis, mas infelizmente, por razões econômicas, mercadológicas, não é isso que a gente vê na prática, né? Minha esposa mesmo recentemente teve um problema no celular, mandou para assistência técnica, voltou o pessoal, garantia de 3 meses pela substituição da bateria e tal, e foi literalmente o prazo em que o telefone funcionou. Depois, 3 meses e um dia depois, literalmente, 3 meses e um dia depois o telefone deu pau, parou de funcionar. Complicadíssimo. Bom, doutor Juliano, o nosso assunto aqui está extremamente agradável. Se dependesse de mim aqui, a gente ficaria por dias conversando. Mas infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim. E um último questionamento que eu gostaria de formular é o seguinte: outro tabu a ser enfrentado é a cobrança do serviço público de limpeza urbana, ou chamado também de taxa de lixo. Qual é a sua opinião a respeito disso? Como nossos ouvintes estão percebendo, esse tema para mim é instigante.
Também poderia ficar aqui conversando com vocês o dia inteiro, horas e horas a fio. Eu já falo pouco, né? Ainda mais agora com um tema tão instigante como esse, como eu falei. Realmente, a questão de carga tributária no país é um tabu. Toda hora que nós tratamos sobre carga tributária, há sempre a dificuldade de você estabelecer uma equação para esse binômio, né, de não pagar e querer serviços públicos. Levando em consideração a complexidade dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, consequentemente, a necessidade de destacamento cada vez mais de significativa parcela de recursos públicos, a Lei 12.305 objetivou desde o seu início que se tivessem estabelecidos garantias para a sustentabilidade econômica e financeira dessa política pública. Ou seja, já desde 2010 já há a previsão e a possibilidade de se estabelecer a cobrança de uma contraprestação por parte do poder público por esses serviços quando eles são prestados e quando prestados de forma adequada. Da mesma forma, a Lei 11.445, que é a Lei de Saneamento Básico, recentemente emendada pela chamada novo marco regulamentar do saneamento básico, já estabeleceu no artigo 29 que os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, somente vedando a cobrança em caso de duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário. Então, não há mais dúvidas da possibilidade jurídica de se estabelecer a cobrança por uma contraprestação desse serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A única dúvida que ainda persiste por parte do meio jurídico é a forma de cobrança. E essa forma de cobrança para individualizar justamente que esse tributo seja lançado para os contribuintes de forma justa e igualitária, obviamente, obedecendo os princípios da isonomia existentes no país. A dúvida que ainda persiste é somente com relação à forma de lançamento desse tributo e a sua individualização em face dos contribuintes. Não há como, isso já há uma pacificação jurisprudencial nesse sentido, fazer a vinculação do tributo do serviço de limpeza urbana com outros tributos municipais, como o IPTU, por exemplo. Não há o fato gerador para o lançamento desse tributo, talvez seja a quantidade de resíduos ou talvez seja a quantidade de moradores em cada residência, mas não pode ficar vinculada ao tamanho do imóvel ou à sua localização, que são as bases utilizadas para o IPTU, por exemplo. Então, o grande desafio hoje é vencer esse preconceito com relação à questão tributária e se buscar essa garantia de recursos financeiros para que haja a eficiência e a garantia da prestação do serviço público de limpeza urbana. Todos esses desafios, óbvio, demandam esse amplo debate com a sociedade. E esse, infelizmente, é um tema que termina por travar quase completamente toda a discussão acerca da gestão de resíduos. Por quê? Porque se precisamos de recursos definidos para a política de gestão de resíduos, recursos esses definidos mediante a implantação da cobrança, da contraprestação desse serviço, ou seja, de um tributo, e como já há no país ojeriza a criação de novos tributos, isso, sem sombra de dúvida, é um elemento que trava toda a discussão. Mas o que é importante dizer também que já há exemplos de cobrança dessa taxa em outros municípios, em outros estados. Em alguns estados, inclusive, a vinculação dessa taxa ou a cobrança dessa tarifa
juntamente com uma tarifa de saneamento básico, de água e esgoto, por exemplo. De qualquer forma, é preciso romper com esse tabu, como você disse, porque esse recurso é fundamental para que haja a implantação dessa política pública. Lembrando que diversos estudos já foram feitos, não só no país, mas em todo o mundo, que demonstram que o custo público para a gestão de resíduos só tem aumentado ao longo dos anos. Isso é óbvio. Por quê? Porque a população só tem aumentado, a geração de resíduos só tem aumentado, a quantidade, a periculosidade dos resíduos tem aumentado. Então isso leva a custos cada vez maiores por parte do município. E se nós formos levar em consideração que os municípios estavam habituados somente a fazer a limpeza das vias públicas e a coleta e o afastamento dos resíduos, e como nós vimos até agora, o município passa a ter um trabalho muito maior de fazer o tratamento desse resíduo, de modo a fazer a reinserção da matéria novamente na economia. Então nós vemos já que esse desafio precisa necessariamente ter recursos suficientes para a sua execução. E lembrando também que a própria lei ela estabeleceu o princípio do poluidor-pagador. E esse princípio do poluidor-pagador abrange a todos, inclusive os consumidores, que além de serem responsáveis pela separação, eles também geram resíduos orgânicos que precisam de ter um tratamento, geram outros resíduos que precisam dar uma destinação final ambientalmente adequada e, como geradores de resíduos que são, também devem, pelo princípio do poluidor-pagador, arcar com o custo desta remediação ambiental, assim dizendo, lato sensu, e com isso fazerem o pagamento do tributo que irá pagar essas políticas públicas por parte do poder público. Então, o desafio é grande, precisamos somente definir esses pontos que ainda são polêmicos em face à sociedade, para que haja a efetiva garantia da sustentabilidade econômica dessa política pública e a garantia da continuidade e eficiência do serviço público a ser prestado. Perfeito, doutor Juliano. Então, eu gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter aceitado o nosso convite e por ter nos brindado, durante esse tempo, com seu vasto conhecimento a respeito dessa temática. Obrigado mesmo. Para finalizar, Márcio, eu gostaria primeiramente de agradecer a Exump, agradecer a você aí pela atenção, agradecer aos nossos ouvintes aí pela paciência em nos ouvir e me colocar à disposição dos colegas promotores de justiça do Estado de Goiás. Nós estamos elaborando um projeto junto com o Centro de Apoio e vamos tentar juntos dar uma solução para a questão dos resíduos no Estado de Goiás. Muito obrigado a todos. Finalizamos aqui mais um episódio do ExumpCast, o podcast da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Não perca nossas próximas postagens.